Olá, bom dia. Aqui é a professora Vanessa. Essa é a próximo roteiro de atividade, né, de vocês. Eu resolvi gravar esse videozinho para tá dando uma explicação melhor do que vocês precisam fazer, tá? Esse tema aqui que a gente vai estar trabalhando, razão, ele já foi falado lá nas aulas online e teve muito aluno que ficou com dúvida. E como eu já expliquei, né, as aulas online e as atividades que eu estou passando, uma complementa a outra. Então, eu vou estar passando esse roteiro aqui baseado nesse tema razão, para depois a gente entrar em porcentagem, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei atividade 5, né? Perguntando sobre as aulas online e depois vocês respondem, tá bom? Quem assistiu vai conseguir responder. Quem não assistiu, se quiser buscar lá no YouTube, você consegue. Ou então você responde, né, que não assistiu, tá bom? Aí vem aqui um exemplo. Eu tenho um jogo de vôlei, né, das meninas, um treino de vôlei. Aí tá escrito aqui, ó, a cada 10 saques, né, do jogo de vôlei, a Cláudia acertou 9. Vamos comparar o número de saques que deram certo com o total de saques usando uma razão, ou seja, uma fração. Quando eu falo de razão, eu estou falando de fração. Eu faço a comparação de dois números usando uma fração. Só que esses dois números, eles têm que ter alguma ligação, né? Não são dois números quaisquer. Que nem aqui no caso, são os números o quê? De saques, né? Então, teve o total de saques que a Cláudia deu no jogo, né? Ela teve 10 saques. E quantos ela acertou. Então, aqui, ó, o número de saques que ela acertou foi 9. Então, eu monto essa fração, que a gente chama de razão, que tem esses dois números aqui tem uma ligação. Eles são o quê? Números de saques total que ela fez, que ela executou, e a quantidade que ela acertou, tá? Então, aqui, ó, ela acertou 9 saques do total de 10, ok? Então, eu montei a fraçãozinha. Isso é a razão. É você montar a fração de acordo com o que está sendo pedido aqui no exemplo, na situação problema, no exercício, tá bom? Aí agora aqui, ó, uma outra situação. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas, tá? Então, deixa eu descer a tela aqui. Vamos demonstrar essa situação usando uma razão, tá? Vocês me perdoam, mas eu tô com a sinusite fortíssima hoje, tá? Aí eu tô um pouco fanha. Aí aqui, ó, candidatos, né? Foram 240 pessoas. Quantidade de vagas, 120. Montei a fraçãozinha aqui, a minha razão para essa situação. Aí uma perguntinha para vocês. Essa fração dá para simplificar? Todo mundo lembra que é simplificar? Vamos lembrar? No caso, sim. Lembra que você pode começar dividindo em cima e embaixo por 2, por 3, por 10, pelo número que você quiser, tá? Eu já comecei dividindo aqui direto por 120. Eu vi que já dava para dividir por 120, então facilitou o meu cálculo, tá? Então, eu dividi 240 por 120 e o 120 por 120, tá? Aí, eu consegui o número quê? O número 2, 240 dividido por 120, deu 2. E 120 dividido por 120 deu o número 1. Certo? Então, eu peguei essa fração e simplifiquei. Cheguei no 2 e o 1. Resposta. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga. Ou razão 2 para 1.
certo? Então, para cada vaga tem 2 candidatos lá disputando. Foi o que eu consegui aqui. E eu posso também, dependendo do que for pedido no exercício, demonstrar isso ao contrário, né? Se fizermos ao contrário, em cima as vagas, embaixo a quantidade de candidatos. Então, eu tenho em cima 120, embaixo 240. Fiz também a simplificação, dividi por 120, consegui 1 sobre 2. Resposta. Dizemos que para cada vaga há 2 candidatos. Então, para cada vaga, eu tenho 2 candidatos. Ou, razão 1 para 2. Certo? Então, quando eu vou dar a resposta, eu sempre começo falando do número de cima. Razão 1 para 2 ou uma vaga a cada 2 candidatos, certo? Então, sempre começo falando do número de cima. Os exercícios sempre também começam por um número, né? Aí você já vai saber qual que você vai colocar em cima e qual que vai vir embaixo. Aí aqui já começa a atividade 6. Ah, vai ter gente que vai perguntar: por que atividade 6 se não teve a 1, a 2, a 3? Por que começou pela atividade 5? Gente, eu vou seguir os roteiros de acordo com o primeiro que eu passei. O primeiro roteiro que eu passei para vocês, lembra que tinha atividade 1, 2, 3 e 4? Então, esse roteiro aqui vai começar pela atividade 5, certo? E assim por diante. Então, o próximo vai dar continuidade nas atividades daqui, tá? Para vocês não se perderem e eu também na hora de fazer as correções, ok? Então, não vou zerar e começar pela número 1 novamente. Eu vou começar de acordo com o que a gente parou no último roteiro, ok? Então, aqui, atividade 6. Observe esta cena. Ao final do jogo de basquete, Susan comentou com as colegas: de 15 arremessos à cesta, acertei 9. Então, ela arremessou 15 vezes na cesta durante o jogo e ela acertou 9. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos à cesta feito por Susan? Então, aqui eu já estou falando qual o número que vai vir em cima na minha fração, né? No numerador, vocês pesquisaram o que é numerador. E o total de arremessos às cestas feitas por Susan. Então, aqui eu já sei qual que vai vir em cima e qual que vai vir embaixo, certo? Então, vocês montem dessa forma aqui, escrevam o que vocês estão fazendo. Monta a razão com o número, primeiro com as palavras, depois com o número. Vê se consegue simplificar e dá a resposta no final, ok? Aí vem a atividade 7 também, para vocês fazerem. A atividade 8 tem uma tabela bonitinha aqui, certo? E aqui as informações adicionais, a habilidade que a gente está trabalhando. E o material de apoio, o livro didático. Se vocês quiserem pesquisar alguma outra coisa, eu vou pesquisar um professor que eu gosto no YouTube. Eu vou ver um outro livro que eu tenho aqui. Eu vou ver no Google. Eu vou ver não sei na onde. Gente, vocês podem usar o material de apoio que vocês quiserem. Isso aqui é uma dica, tá? Quem tem o livro didático, esses exercícios saíram de lá. Então, você consegue estar dando uma olhadinha também, tá bom? Mas tentem fazer sozinhos. Se precisarem de ajuda, chame um adulto, né, um responsável para te ajudar. E me mandem também aí pelo WhatsApp, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, tenham um bom dia. Já esse roteiro tá aí com vocês. Tchau, tchau.